Fala, família, Leonardo aqui para mais um Giro de Notícias nesta quinta-feira, na parte da tarde do dia 13/2 de 2025. Eu venho aqui mais uma vez para poder te manter atualizado com as últimas informações do Gigante da Colina, e nesse vídeo eu quero te falar sobre o Vasco, que voltou lá no América Mineiro tentando contratar o atacante Fabinho, e parece que melhorou essa proposta. Também vamos falar sobre o empresário de Benjamin Garré, que não confirmou o avanço nas negociações, e a pergunta que não quer calar: será que o plano C também vai ser um plano frustrado? E ainda vamos falar também sobre Lloyd, porque esse parece estar mais avançado e tem tudo para pintar aqui no Vasco da Gama. E sobre a história do Ryan, porque setorista internacional vem dizendo que o Barcelona está disposto a abrir negociações com o cria da Colina, e olha, dependendo da negociação, rapaz, pode salvar o ano do Vasco da Gama. E ainda tem a história do Benfica, que quer contratar o Clayton Silva, e para isso o Rio Ave vai comprar o Clayton do Vasco para vender para o Benfica. E se eu te falar quanto que o Benfica quer pagar pelo Clayton, só não é melhor, meu irmão, essa história do que a do Deivinho, que mais uma vez esteve em suas redes sociais ali expressando seu amor pelo Vasco. Ele que perdeu espaço no Atlético Mineiro com a vinda do Rony, e aí de repente poderia ser uma opção no nosso ataque. Bom, para a gente poder começar a finalizar e chamar a vinheta, ainda vamos falar do GB, que vai passar de repente por mais uma cirurgia. Os ingressos para a partida entre Vasco e Império do Mal e Vasco e União já estão disponibilizados para você aí, torcedor, que quiser ir nesse jogo comprar. Já saiu a arbitragem para Vasco e Império do Mal e já está tudo condicionado para o Varmengo poder operar mais uma vez. E eu ainda vou trazer o Paulo Brax tirando, rapaz, o Paulo Brax tirando o Vasco para nada. Então, depois da vinheta, cola aqui comigo, porque o que não falta são notícias. Voltamos aqui, Leonardo, o canal Na Torcida Vascaínos, desde já agradecendo a vocês, mais de 103 mil inscritos aqui nesse canal. Eu só tenho a agradecer, ó, essa plaquinha tá aqui, é graças ao seu like, é graças aos seus comentários, e para você que chegou aqui agora, caso goste da forma que a gente passa as informações do Vasco da Gama, também aí se inscreva, ative o sininho das notificações, 2 vídeos por dia, e também a nossa live que acontece antes das 11 horas da manhã. Para você que vai ali naquele papá, cola conosco, porque vale muito a pena. Agora, sem mais delongas, porque tem muita coisa para falar nesse vídeo. Bom, todos vocês sabem que o próximo jogo do Vasco é depois de amanhã, contra o Império do Mal, às 21h45. E eu tenho algumas atualizações, principalmente sobre ingressos. E aqui o setor sul, que é onde o Vasco costuma ficar, principalmente contra o Império do Mal, ingresso de arquibancada, R$80, meia 40, e também ali quem é sócio gigante paga R$40, e inclusive para esse setor está aqui, ó, Vasco tem algumas cadeiras ou alguns espaços para poder vender no setor sul, mas aqui é onde fica a tribuna ali de imprensa, os camarotes, tem ingresso para poder vender, e lá no setor leste, tanto inferior como superior, ainda tem bastante ingressos. Lembrando que para esses valores, para esses setores, os valores são diferentes, mas você vai lá, infelizmente você vai ter que entrar no site lá do torcedor do Império do Mal, e ali em público geral, mesmo sendo sócio torcedor, e vai ter que comprar, porque o mando de campo é dos caras. E para a gente poder seguir aqui, ó,
Outro jogo também que já publicou a venda de ingressos é esse primeiro confronto do Vasco na Copa do Brasil pela primeira fase contra o União Rondonópolis. E está aqui, ó, arquibancada AB, meia entrada, 119. Entrada cheia, R$ 238. Solidária, 139. Arquibancada Vasco C/D. Meia entrada também é o mesmo valor. Então, quer dizer, e a arquibancada do Rondonópolis também é o mesmo valor, ou seja, a entrada varia em torno de R$ 238 e meia 119. E ainda tem aquele ingresso solidário, você deve de levar algum quilo de alimento não perecível, algo desse tipo, para poder pagar R$ 139. Bom, eu acho que é isso, tá? Só estou aqui, no caso, tendo aqui uma opinião em cima do que seria o ingresso solidário. Mas se for diferente disso, você pode opinar aqui. Uma outra informação importante, rapaz, é que o Campeonato Brasileiro irá começar na última semana de março, logo após as finais do Campeonato Carioca. O nosso primeiro confronto é contra o Santos e agora eu vou trazer para vocês aqui os 3 clássicos do Vasco regional contra Império do Mal, Flu-C e Faísca nesse Campeonato Brasileiro. O primeiro rival que o Vasco vai enfrentar será na 5ª rodada, que é aí o Urubu. Na 10ª rodada nós vamos enfrentar o Flu-C e para fechar, no caso, as participações em clássicos regionais, tô falando de jogo de ida, beleza, galera? O Vasco enfrenta o Faísca na 13ª rodada. Intervalo entre as rodadas é de aproximadamente 80 dias, do primeiro jogo, sabe, da 5ª até a 13ª rodada. Lembrando que antes disso, o Vasco já enfrentou o Flu-C, não foi muito bem, enfrenta agora o Império do Mal neste sábado, nesse horário aí horroroso, e depois no próximo domingo para fechar pelo menos o primeiro turno do Campeonato Carioca, antes das finais, o Vasco pega o Faísca. E para mim poder seguir aqui nas informações, o Wilson Seneme foi demitido do comando da arbitragem da CBF. Já que estamos falando de tabela do Campeonato Brasileiro, parece ali que a CBF passou o facão no Wilson Seneme e agora, né, a arbitragem será comandada por um comitê consultivo permanente, formado por especialistas internacional. De acordo com o GE, o ex-árbitro Rodrigo Martins e Luiz Flávio de Oliveira, meu Deus, o Luiz Flávio de Oliveira está nessa brincadeira. Olha, rapaz, eu não sei se eu começo a sorrir ou a chorar, porque a família Oliveira, né, olha, tem história no Vasco. Vão estar ali fazendo parte da nova estrutura da comissão de arbitragem. E em falar em arbitragem, eu não poderia passar batida a arbitragem do jogo entre Vasco e Império do Mal, porque Wagner do Nascimento Magalhães, esse que é flamenguista declarado, você viu o que aconteceu entre Império do Mal e Faísca, a cotovelada do De La Cruz, que nem VAR teve, meu irmão, Mas o Wagner do Nascimento Magalhães vai estar lá, meu irmão, mais uma vez apitando um clássico do Vasco contra o Urubu. Está aqui, ó, árbitro assistente Rodrigo Figueiredo e Thiago Filemon, e no VAR Felipe George Benetti. Esse daqui é o quadro de arbitragem para essa partida tão importante. Agora, falando dessa polêmica ainda de contratação, eu esqueci de falar na abertura que o Paulo Brax, não acho que eu falei, olha, falou um monte aí. E detalhe, durante a entrevista, o diretor de futebol do Atlético Mineiro, Paulo Brax, disse que o negócio do Rony havia sido finalizado com o Palmeiras, e que outros times tentaram atravessar, no caso o Vasco. Falou que esses clubes precisarão amadurecer ou vão sumir do futebol. Olha, tirou o Pedrinho pra nada. Falou que o Vasco não é maduro e se não mudar a atitude, esse clube aí não tem vida útil por muito tempo, pelo menos no cenário do futebol brasileiro. Vamos ouvir aqui o Paulo Brax, porque olha,
tirou o Vasco aí pra nada. Vou botar em 1.5x, porque ele fala devagarzinho, eu tô cheio de pressa. Mas, cara, que vergonha, hein? Mais uma, hein, Vasco? Meu Deus. Pera aí, pô. Vamos lá. Agora vai. O assunto do dia hoje, e a maioria de vocês aqui presente mandou mensagem para mim, que era natural, é o assunto do Rony. Atlético e Palmeiras fecharam um acordo ontem pela contratação do atleta Rony para nós, e a gente também teve o de acordo do jogador, e no dia de hoje a gente começou a troca de minutas. Eu acompanhei pela imprensa a possibilidade, sondagem, o possível acerto do jogador com um outro clube, e em nenhum momento a gente questionou o desfecho dessa negociação. A gente estava muito tranquilo, por mais que a imprensa tenha ficado empolvorosa, e também é natural. O Rony sempre quis vir para cá. O Rony sempre quis vir para cá. Deixou isso claro durante a negociação, deixou isso claro para mim hoje, de tarde, antes de vir para cá, numa reunião que fizemos. Ainda não é jogador do Atlético, porque falta, como vocês sabem, exame médico e assinatura de contrato. E eu queria aproveitar para enaltecer o amadurecimento do futebol brasileiro. Porque estavam na mesa 2 clubes com pessoas éticas, de caráter e de palavra. Eita. Bom, para quem sabe ler. Por parte do Palmeiras, na pessoa da presidente Leila e toda a sua equipe de trabalho. E da nossa parte, que já aconteceu o contrário, no final do ano, início do ano, com a transferência do Paulinho para lá. Eu acredito que há clubes que não estão ainda nesse nível de amadurecimento. Eu acredito que há clubes que não estão nesse nível de amadurecimento. Mas eles vão virar exceção. Mas eles vão virar exceção. A honradez da palavra, a segurança no negócio. As palavras das pessoas valem. Eita. E a gente está muito feliz em estar próximo de ter essa contratação, com a contratação de impacto, e tem tudo para dar certo aqui a partir de amanhã. Então tá aí o Paulo Brax falando um monte, claro, dando aquela alfinetada firme no Vasco, principalmente, porque o Vasco tentou atravessar esse negócio. Eu tô muito na tese do Chuchu, tá? Eu acho que o Rony e o staff do Rony usaram ali a necessidade do Vasco para melhorar o que seria o último grande contrato da carreira do Rony. Porque depois que o Vasco ofereceu 4 anos de contrato, essa informação veio lá da Joana de Assis, depois disso, o Rony parece que voltou à mesa de negociações com o Atlético, e aquilo que seria um contrato só de 3 anos, dependendo se ele jogar 60% em 2027, ele ganha também o 4º ano de contrato. O jogador tem 29 anos, e ali eu acho que tentou amarrar da melhor forma aquilo que seria a sua garantia ou a sua estabilidade financeira aí até próximo à sua aposentadoria. E pra gente poder seguir, ó, sem Rony, o Vasco seguirá no mesmo plano em busca de um nome de impacto para o ataque. A diretoria quer um atacante que esteja acima da prateleira das apostas. Olha, mas as especulações que estão aparecendo aqui, não tem nada a ver com isso, hein, papito? Vamos lá, o Cruz Maltino não trata o assunto com desespero. Quem tá desesperado é você, quem tá desesperado sou eu, quem tá tomando esta porra aqui deste remédio somos nós, meu irmão, por quê? Todo mundo em paz. Vamos lá, mas entende que o tempo está acabando, já que a janela fecha dia... Eu vou ter que fazer uma outra capinha da contagem regressiva, não aguento mais isso. Mas vamos para as especulações. Vasco aumenta a proposta por Fabinho, porque a primeira proposta não teria agradado o América Mineiro. E a informação que vem lá do André Hernan é essa: Vasco fez uma oferta de cerca de $1 milhão pelo atacante Fabinho do América Mineiro. Clube de Minas faz jogo duro, mas negócio com o Vasco pode sair, porque o jogador poderia assinar um pré-contrato até junho. E lá vamos nós, né, galera? Porque nesse caso do Fabinho, cara, eu tive vendo aqui até, eu acho que um vídeo
que o André Garoni colocou lá do jogo dele contra o Cruzeiro. Tudo bem, o América Mineiro se defendeu mais do que tudo, mas, mano, tomara que eu esteja enganado, tá? Porque, olha, até porque DVD também engana, né? Mas eu não vi nada demais no Fabinho. Tomara que eu esteja, como eu disse, enganado. Eu tive até conversando com um amigo aí em um grupo de WhatsApp falando sobre o Lloyd, porque o DVD do Jean David conseguiu me iludir. O trato, o refino, o toque lá no México, olha, maravilhoso. Mas, quando bateu aqui, papito, e em falar no Lloyd, ó, Vasco deve fechar nos próximos dias contrato com o atacante Lloyd Augusto. Bom, todos sabem, eu não tenho nem essa informação, tá? Que, no caso, o Marcelo Santana já tenha voltado para o Brasil. Vou trazer já uma informação aqui do Jovem GB, mas ninguém sabe ao certo se o Marcelo Santana já voltou. Eu acho que ele volta já com o Lloyd contratado, mas ele está lá e é claro que ele foi tentar vender o GB para o Fenerbahçe. Essa informação já te trouxe que melou, porque o GB eu acho que vai ter que passar por uma cirurgia de novo, que lá os caras conseguiram ver, tá? O problema aí que o DM do Vasco estava embuchando ou entubando para outro clube. Só que bate lá na Europa não tem jeito, né? Se lembra que o Lianco, ele foi reprovado também em um clube da Europa, quando o Southampton estava tentando vender ele, e aí agora tá jogando aqui no Atlético Mineiro, também não deu nada. Vamos ver, né? Essa situação do GB, mas eu acho que o Lloyd deve de vir nas malas do Marcelo Santana. Inclusive, aqui, ó, o empresário do Benjamin Garré, é mais uma informação lá do canal Atenção Vascaínos, como foi essa agora, que o estagiário do Vasco repercutiu, e aqui eu tô tirando uma cola lá da Net Vasco, que vem dizendo, né, que um dos empresários de Benjamin Garré disse, todavia, não se definiu nada ao Flávio Dias do canal Atenção Vascaínos. A negociação com o atacante argentino que atua no Kralyan da Rússia ainda persiste, ou seja, não tem nada de concreto, ainda não fechou. Lá o Kralyan, eles querem que o Vasco, né, não venha fixar o passe com opção, mas com obrigação de compra. Melhor, eles querem que o Vasco venha fixar o passe do jogador, mas não por opção de compra, e sim por obrigação. Ou seja, no final do contrato de empréstimo, o Vasco teria que depositar o dinheiro, mesmo caso do DVD. E esse jogador, o Benjamin Garré, agora está sendo tratado como plano C. Jogador que, no início aí, sabe, das notícias, viria para a composição de elenco. Ele e o Lloyd parece que virão como titulares. E eu já vi essa história aí que o Vasco ficou alongando, ficou prometendo certos tipos de jogadores, não conseguiu contratar e apareceu o Max e o Jean David. Espero sinceramente que o Vasco não venha errar. Um outro também que foi negado e agora pelo Alexandre Matos foi o caso do Caio Jorge. Segundo o Alexandre Matos, não teve nenhum tipo de sondagem ou de busca, ou de pelo menos o Vasco ali tentar fazer uma troca pelo João Vitor, e não vai acontecer. Palavras do Alexandre Matos aí que ele não tem interesse de negociar o jogador. Agora um que toda vez que aparece lá algo do Vasco, ele tá sempre manifestando o seu amor, é o Deivinho. E ele postou isso daqui há aproximadamente umas 5 horas atrás, que diz assim, ó: desde menor, nunca foi diferente. E o pedido da Sabrina é esse. Bora, Pedrinho, traz o homem. Por quê? Porque tem informações que o Vitória estaria interessado no jogador, porque ele vai perder espaço no Atlético Mineiro devido à chegada do Rony, e aí o Vitória de repente está tentando contratar o atacante, que é vascaíno, sempre declarou isso, e tem até informações que vem lá do Papo da Colina, que o Vasco estaria tentando atravessar o Vitória e também fazer a sua proposta pelo Atlético Mineiro. Mas se o Vitória já tiver acerto com o jogador, esquece. Porque, segundo Paulo Brax, eles são muito éticos e são maduros na mesa de negociação. A pergunta que eu quero te fazer é se o Deivinho, ele tem, no caso, espaço aqui no Vasco.
para ser ali o sombra do Verratti, aquele jogador que o Vasco sempre pode contar. E aí, você traria o Deivinho ou não? Porque parece que esse aqui não volta mais, tá? Benfica tem interesse em Cleito, ex-atacante do Vasco. O Rio Ave irá adquirir o atacante que está emprestado pelo Vasco por 3 milhões, que são aproximadamente 18 milhões de reais. De acordo com a imprensa portuguesa, o Rio Ave irá vender o jogador para o Benfica por 6 milhões. Meu irmão, o Vasco toma balão em tudo quanto é canto. Meu Deus do céu. Já pensou? O cara bate lá no Rio Ave, de lá ele já pega, né? Um ônibus, um táxi, um Uber, para parar lá no Benfica. Detalhe, esse é o time do Marinax. E vocês têm dúvida que se de repente dobrar o que os caras vão pagar aqui no Vasco, ele vai ser vendido? Só tem um detalhe, tá? O Marinax também, de repente, tem interesse de levar o Clayton Silva lá pro time dele, pro Nottingham Forest. Vamos esperar para ver o que vai acontecer, mas eu tenho certeza que vai bater aquela pontinha de frustração no torcedor. Agora, para vocês não ficarem aí reclamando que, porra, Léo, só notícia complicada. Atualização: Ryan em negociação com o Barcelona. O Barcelona está pronto para iniciar as negociações para contratar jogador brasileiro de 18 anos do Vasco da Gama, Ryan. E pra gente aqui, né? Ah, Léo, tu tirou isso da onde? Tá aqui, ó. Ekrem Konur, que é um dos maiores setoristas também que cobre o futebol europeu. E aqui está já traduzidinho, bonitinho para você. É a mesma informação, tá? A gente só copiamos e colamos lá no nosso X. Mas, enfim, vamos ver se essa informação se concretiza. E a pergunta aqui não quer calar. O Ryan está prestes a renovar o seu contrato com o Vasco, que termina no final desse ano. E em junho ele já poderia sair a custo zero. Inclusive, o próprio Ekrem Konur, ele vinha com essa informação e parece que ele deu ali uma pesquisada maior, e eu acho que não será a custo zero, porque no primeiro Twitter dele, a informação vem dizendo que essa negociação está aqui, ó, seria a custo zero. E ele foi lá, deu uma editada, então parece que sim, vai pingar uma grana, e é claro, o Vasco deve de renovar o contrato do Ryan, porque no meio do ano ele pode sair a custo zero, se proteger. Agora, a pergunta aqui não quer calar, e eu queria te perguntar, torcedor, quanto é que vale o Ryan hoje? Bom, vamos aguardar para ver se, como eu disse, isso segue, e também se vai ser divulgado os valores que o Vasco possivelmente negociaria o seu cria. Hoje é o maior ativo do Vasco para o futebol espanhol. Para a gente poder seguir, porque essa daqui não deu certo. E a tendência é que o atacante GB faça outra cirurgia para a correção do problema encontrado no joelho durante a negociação com o Fenerbahçe. Então, quer dizer, o Vasco, ele mandou o jogador, já estava quase que negociado, a parada ficou meia sombria, porque segundo o DM do Vasco, olha, a gente não viu nada. Chegou lá na Europa, não tem jeito, irmão. Vai passar lá pelos caras, se tiver pelo em ovo, os caras vão achar. E agora o GB está voltando para poder fazer mais uma cirurgia de repente. E aí como é que fica a carreira desse menino? E também o problema foi erro, ou a lesão, né, no caso, voltou a acontecer. Quando é que o departamento médico do Vasco entrará em ação para poder esclarecer, no caso, esse problema do GB? E para poder finalizar, tá aí, ó, o atacante Adson, que voltou a treinar com o elenco, deve de ter o seu retorno programado para o mês de março. Bom, o próprio médico do Vasco, o departamento médico, já tinha essa previsão, que ele voltaria pelo menos para as finais do Campeonato Carioca. Vamos aguardar, porque hoje o Adson se torna uma peça muito importante para esse elenco, né, que nós vemos aí
que está precisando muito de reforços. E aí é claro que eu quero a sua opinião, primeiro, sobre o Ryan, e aí, vai rolar essa venda, não vai? Vasco vai dar o atleta, ou vai fazer ali, no caso, o jogo duro, vai tentar valorizar ao máximo, tá com o Pires na mão, vai vender por qualquer milhão, deixa a sua opinião. Para finalizar, me fale aí sobre o Fabinho, que o Vasco acho que aumentou a proposta, sobre o Lloyd, que praticamente está acertado, pelo menos é essa informação que chega, e o Benjamin Garré, o plano C do Vasco, que vem, primeiro vinha para compor elenco, agora vem para poder ser titular, e parece também que não está tão certo assim. E sobre o Clayton, que o Vasco vai vender por 3, e de repente o Rio Ave vai vender por 6 para o Benfica. E para poder finalizar, rapaz, aí... a arbitragem maravilhosa. Cara, eu vou te falar uma coisa, o Wagner do Nascimento Magalhães apitando um jogo do Vasco é um escárnio. E também esses valores lá de Cariacica. Já teve um jogo do Vasco aí, não tem 3 semanas, vai voltar a ter outro. Claro, agora é competição diferente e o Vasco tem que ter uma postura diferente, mas depois da manhã é campeonato carioca contra o Império do Mal. Sem contar, né, que o CNM, ó, rodou, e o Vasco aí está nessa... Rapaz, olha, não estamos atrás de um atleta da prateleira que não seja uma aposta. Será quem vem, meu irmão? Bom, mas a informação também é que, lá da Rádio Itatiaia, a diretoria está tranquila, não está desesperada. Então, você, eu, temos todos os motivos para poder ficar em paz. A diretoria está tranquila porque está tudo... Ai, meu Deus do céu. Bom, vou meter meu pé. Amanhã eu volto aqui de manhã bem cedinho para o nosso vídeo e depois às 11 da manhã para a nossa live. Aí vamos debater isso tudinho. Principalmente o Wagner Magalhães do Nascimento. Meu Deus do céu! E o Vasco aceita, isso que é o pior. Fui, galera!